Amém, galera. E aí, todo mundo preparado? Não tá, não. Todo mundo preparado? Será que a sua pergunta vai ser a primeira? Vamos ver, hein? Vamos lá. Pessoal, quero trazer aqui, então, sem mais delongas, primeiro o nosso apresentador. Você pensou que ia ser eu? Não vai ser eu. Você é um cara bacana, entendeu? Um cara ruivo, que vai estar aqui apresentando esse grande, mega talk show do Move 3D de 2025, amém? André, por favor, querido, salva de palmas para o André. Nosso músico, guitarrista, baixista, baterista. Você é eletricista Sim. também? Não, né? Não. Marido da Manu, pai... Opa, ainda não. Quase, é isso aí. Amém. Isso aí. Galera, é o seguinte, outra coisa que eu quero chamar a atenção para vocês aqui. Antes de a gente começar a chamar os nossos queridos, amados reverendos, prestem atenção que vocês não precisam só, se quiser levantar a mão, fazer uma pergunta também, vocês podem fazer, tá? Fica à vontade, não tenha vergonha, tá bom? Quero chamar aqui o nosso querido pastor, auxiliar aqui da IPVO, e também pastor titular na congregação de Mandaguaçu, pastor Dalmo, direto de Minas. 2 igrejas, bênção demais. Ô, Rev Dalmo, que bom que o senhor está aqui. O senhor emagreceu, hein? Olha aí. Senta aí, Rev. Eu acho que a camiseta preta dá um... E a correria. Também chamar aqui nosso querido pastor, ele que é um cara muito estudioso, entendeu? É um cara assim, que dá uma aula top, né? O meu querido amigo Daniel, pastor Daniel, chega aí. Já e ainda não reverendo. Tamo lá. Em nome de Jesus. E agora, né, gente? Chamar... É até suspeito de eu falar, né? Chama meu querido, amado, tutor, pastor da igreja presbiteriana, nosso Rev Lu. Mais palma. Boa noite, pessoal. Quem fez pergunta aí? Levanta a mão. Eu fiz pergunta. Então vamos ver se a sua pergunta vem aqui nessa noite, né? E, primeiramente, boa noite a todos, boa noite aqui aos nossos pastores, é um prazer ter vocês aqui de novo. Então vamos começar a segunda edição do nosso talk show. E não estava isso no script, mas a primeira pergunta que nós vamos fazer aqui, né, não está nessa caixa, e aí alguns dos pastores podem responder Adão, tinha umbigo ou não? Brincadeiras à parte. Mas eu vou dar a resposta aqui, caso você tenha ficado na dúvida, né? Adão foi feito do pó da terra, correto? Então, quando Deus terminou de moldar Adão, ele fez assim, ó. E fez o umbigo. Pronto. Fiquem satisfeitos com essa resposta. E sem mais delongas, vamos ler as perguntas de vocês, então. Vamos lá. Eu vou pegar aqui aleatoriamente, eu não consigo ver. Está bem dobrado, e quem dobrou, dobrou até bem demais. Tem bastante. Vamos lá. Primeira pergunta. Eu vou ler, e aí, qual dos senhores quiser responder? Não, indica você. Não serei eu. Olha essa pergunta. Deus sempre esteve sozinho no universo? Os anjos foram criados antes ou depois que ele decidiu dar luz à terra? Bem teológica essa, hein? E aí? Quando foi que os anjos surgiram nesse processo da criação? Quem quer responder essa? Vamos para a próxima. Quer responder? Responde, você é mais velho. Oi, gente, tudo bem, né? Bom, então vamos por partes. Primeiro, Deus nunca foi sozinho no universo, né? Deus é uma trindade e ele se basta em si mesmo. As 3 pessoas da trindade convivem harmoniosamente entre eles
na eternidade. Então, Deus nunca foi sozinho e nem solitário. Essa é a primeira arrazoado meu. Segundo, os anjos foram criados por Deus, assim como todas as coisas foram criadas por Deus. Nós acabamos de cantar que Deus é o Criador de todas as coisas, visíveis e invisíveis. Está escrito isso em Colossenses capítulo 1. Então, os anjos foram criados também por Deus, num estado de perfeição e, pelo que a gente entende de alguns relatos metafóricos bíblicos, alguns deles se rebelaram e caíram, que são os chamados anjos caídos, né? Diabo e seus asseclas. Então, os anjos também foram criados. Se eles foram criados, a terceira questionamento, se eles foram criados antes de Deus criar todas as coisas, eu creio que sim, eu creio que os anjos foram sim. Por quê? Porque quando Deus criou todas as coisas, quando Ele trouxe a existir todas as coisas, o tempo passou a ser algo assim, medido, né? Cronológico. E, embora a Bíblia não diga quando é que Deus criou os anjos, eu percebo que talvez, não sei o que o pastor Dalmostra diz, mas que talvez os anjos estejam dentro desse projeto original de Deus, porque os anjos também não são sujeitos a essa coisa temporal que nós somos, né? Cronológico. Então, quando é que eles foram criados? Se foi antes de Deus criar todas as coisas, ou quando Ele criou todas as coisas, eu não vejo resposta na Bíblia, mas eu vejo resposta para que eles foram criados por Deus, assim como todas as coisas foram criadas. Vou completar a fala do meu pastor, concordando com ele, e até onde eu me lembro, irmãos, na Bíblia não há menção ao momento exato em que eles foram criados, se antes ou depois. No entanto, logo no início do relato de Gênesis, nós já vamos ter noção, inclusive, da queda dos anjos, porque Satanás já vai tentar Adão e Eva, está logo no início. Então, pressupõe que, primeiro, eles foram criados e que, depois de criados, houve a queda. Então, é uma questão não tão teológica, uma questão um pouco mais lógica, que nos leva a pensar que, provavelmente, antes da criação do ser humano. Agora, aí vem uma série de conjecturas, Deus criou primeiro, aí os anjos se rebelaram, e aí, por causa da rebeldia, Deus falou assim, não, agora eu vou criar o homem. Não tem nada disso na Bíblia. A Bíblia não diz isso. É mais uma questão lógica que parece que os anjos foram criados antes da criação das outras coisas, do homem e tudo mais, da terra. É isso? Quer complementar alguma coisa? Só assina embaixo. Perfeito. Quem aqui, quando era criança, tinha dinossauro de brinquedo? Quem tinha? Danchley lá atrás, tinha uma galera aqui. Era um dos meus brinquedos preferidos. Inclusive, dizem, né, que o dinossauro de plástico é feito de dinossauro, porque o plástico vem do petróleo, o petróleo é um combustível fóssil e vem de uma camada muito funda da Terra, onde, teoricamente, estão os dinossauros. Por que eu disse isso? Não sei também. A gente vai ler uma pergunta aqui agora. Achei que era sobre dinossauro. Não, a pergunta é, teve dinossauro na Terra? Para mim a resposta é muito simples, eu entendo que sim. A gente tem inclusive relatos de animais na Bíblia que parecem apontar para esses, digamos assim, animais de grande porte, mais primitivos. A Bíblia não usa esse termo dinossauro, isso é um termo muito mais recente, e a Bíblia então já mostra desde o início que os animais que foram criados, por causa da queda, que afetou também a criação, alguns deles, desde o início, vêm passando por um processo de extinção. Então, nós temos até hoje animais que entram em extinção por causa da realidade da queda. Mas a questão eram animais de grande porte. Então, há uma ênfase maior nessa realidade. Quando é que eles foram extintos e tudo mais, aí entra numa outra questão. Mas, no nosso entendimento, creio que a grande maioria dos teólogos cristãos, nós entendemos que os animais de grande porte, que são chamados de dinossauros, existiram, foram criados desde o princípio e passaram por processos de extinção ao longo de toda a história. Talvez não tão distante quanto alguns parecem querer colocar. Já vi isso aí. Inclusive, boa noite, né? Inclusive, a gente tem fósseis, né, gente? Se tem fósseis é porque existiu alguma coisa. Ninguém foi lá e plantou lá.
É interessante que, se vocês não viram, vou fazer aqui então um jabá, tá? Nós temos um podcast com um cientista paleontólogo falando sobre isso. Inclusive lá nós falamos sobre essas duas teorias que tem, sobre a teoria da Terra Nova, né? Terra Jovem, e os evolucionistas teístas, né? E há uma ideia de que a Terra não seja tão velha, como algumas pessoas dizem, de dizer que os fósseis têm bilhões e bilhões de anos, e lá o doutor Danilo, ele diz, né, no podcast, que não tem como mensurar isso, que, na verdade, se for olhar bem para os fósseis e os estudos que tem em relação aos fósseis, vocês vão ver que a ideia deles serem mais jovens é o que aborda melhor a teoria, né? Então, existiu sim. Inclusive, lá a gente até discutiu como e quando eles foram extintos, e uma das hipóteses que a gente levantou foi no dilúvio, né? Que os maiores, na verdade, porque aí os restantes, como aí usa alguns teólogos, cientistas, aí, eles trazem essa ideia de que foi ao longo do período foram sendo extintos, mas os maiores foi no dilúvio. Mais uma parte. Tive um professor de teologia no seminário, não sei se o pastor Luciano teve aula com ele, tem o reverendo Ulisses, uma das mentes mais brilhantes, irmãos, que eu conheci. O reverendo Ulisses usou uma figura um dia que, para mim, pelo menos, fez muito sentido, me ajudou a entender essa questão, até para a gente não entrar numa disputa com quem, de repente, parte dessa pesquisa de um outro ponto de vista. Então, ele disse o seguinte: quando você vai para o estudo da idade da Terra, você vai pegar aquilo que você tem acesso de informação. Nós, cristãos, temos mais informações. Então, ele usou a seguinte figura: imagine você chegar numa casa e você perceber que tem uma torneira vazando e que debaixo dessa torneira tem um balde. E esse balde está cheio pela metade. O que é que os cientistas hoje em dia fazem para fazer a leitura do cálculo do tempo em que a Terra existe? Eles então vão medir, à medida que essas gotas vão caindo no balde, e vão dizer assim: esse balde cresceu 10% em 10 horas. Então, isso dá para pressupor que esse balde está sendo cheio há tanto tempo. O que nós, cristãos, entendemos? Que esse cientista não tem como informação. Ele não sabe se em algum momento alguém entrou nessa cozinha e abriu a torneira. Então, se em algum momento alguém chegou e abriu essa torneira, o balde encheu mais rápido. Depois ele fechou a torneira e o balde começou a encher mais devagar pelo gotejamento da torneira. Nós entendemos que isso é a intervenção de Deus na Terra. Então, o dilúvio seria essa torneira aberta por Deus, que fez com que toda essa leitura fosse, de certa forma, prejudicada pela ciência moderna. Nós entendemos dessa forma. O podcast chama Fé e Ciência. Se quiser assistir, é bacana. Muito bom. O Danilo que vocês estão falando, que eu não assisti esse episódio, é um rapaz de cabelo preto, de óculos, da Jocum? Isso. Eu trabalhei com ele, a gente teve muitas conversas sobre esses assuntos, e uma curiosidade, ele falava o seguinte, que os dinossauros, a gente está acostumado a assistir Jurassic Park e ter o T-Rex lá, né, o Tiranossauro Rex, como uma grande referência, mas ele falou que esses dinossauros muito grandes, eles não representavam nem 1% do que eram todos os dinossauros, porque se aquilo ali fosse maioria, nós teríamos um sério problema como raça humana. Então, a gente tem que entender que a maioria não passava da altura de uma cintura de uma pessoa. Então, era perfeitamente plausível não apenas eles existirem, como coexistirem com os seres humanos. O Danilo é fantástico nesse assunto, né? Vamos para a próxima pergunta. Essa daqui é bem calvinista, mas é muito calvinista mesmo. A pergunta é a seguinte: quais dos 5 pontos da Tulip são mais difíceis, ou é o mais difícil de explicar para as pessoas, né? Quais os 5 pontos do calvinismo, em outros termos, é o mais difícil de explicar? Acho que vale a pena explicar, né, quais são os 5 pontos e falar a respeito aí. Quem quer entrar nessa? Eu entro, começo. Estou aqui mesmo. Irmãos, os 5 pontos do calvinismo, é importante primeiro dizer que eles não são advindos da reforma em si. Foi uma construção posterior
dos escritos de Calvino. Então, isso é importante a gente saber. E os 5 pontos, na verdade, eles resumem o pensamento teológico de Calvino. Então, por isso é que fica mais fácil para você saber de Calvino com 5 pontos. Mas o pensamento de Calvino vai muito além do que os 5 pontos. Segunda coisa é que os 5 pontos, eles são difíceis, talvez, de você compreender se você não faz uma conexão entre eles. Porque a teologia sistemática é uma teologia que uma coisa explica a outra coisa e dá substrato para aquela outra coisa ser plenamente plausível. Então, é como um castelo de cartas. Você constrói um pensamento, mas se você pegar do meio lá e tirar uma carta, ele todo se corrói e cai. Assim é o pensamento da teologia de Calvino e os 5 pontos. Bom, eu vou tentar lembrar quais são, né? O primeiro deles é a graça irresistível, A depravação total. Depois é a Eleição eleição incondicional, Isso. expiação limitada, Isso. graça irresistível e perseverança dos santos. Eu creio que nós tratamos de todos esses pontos no podcast. Inclusive, tem um podcast para cada um desses pontos. E talvez o ponto que encontre mais dificuldade seja da tal da expiação limitada. Que, na verdade, lá no podcast a gente tratou que o próprio nome não é feliz. Porque dá uma ideia, assim, de que a coisa é limitada e que Deus se limita. Então, não é um bom termo. A expiação limitada nada mais é do que Deus escolhe os seus eleitos e a salvação não é para todos. Por isso é que se chama limitada. Nós não somos universalistas. O universalismo é uma corrente teológica da Igreja Católica, de alguns, viu, gente, não de todos, que crê que todos serão salvos, independente se professar fé em Jesus ou não. E o meio da salvação é o batismo cristão. Então, se você for batizado, você está salvo. Nós não somos adeptos ao universalismo. É por isso que o sacrifício de Cristo, tem um termo do calvinismo, o pastor Dal me ajude, o Dani, ele foi eficiente para todos, mas ele é suficiente para os seus eleitos. Ou seja, o sacrifício de Cristo é eficiente para salvar qualquer pessoa, como sacrifício em si, mas ele é um sacrifício restrito e eficiente para aquele que crê. Isso que significa expiação limitada. Ou seja, Jesus providenciou na cruz do Calvário a salvação para todo o homem. Ela é eficiente, mas apenas os eleitos se apropriam dela. Aí ela é suficiente. É isso que significa expiação limitada. Eu acho, meu pastor, que esse é o ponto de maior dificuldade. Sim, né? Eu também acho. Só um detalhe que geralmente as pessoas nos acusam de minimizar o sacrifício de Cristo ao falar da expiação limitada. Então, se Cristo morreu, não morreu por todos, então isso está diminuindo o sacrifício. E, na verdade, nós entendemos que é o contrário. Nós estamos dando o devido valor. Nenhuma gota do sangue de Jesus foi derramada em vão. Ela foi completamente derramada por todos aqueles que foram eleitos. Então, a salvação é potencialmente para todos, mas ela é efetivamente para os eleitos. Basicamente é isso. E só para vocês entenderem, meninos, como é que esse pensamento é importante, porque, veja bem, se realmente a expiação não fosse limitada, a salvação de Cristo teria um problema sério teológico. Por quê? Porque se Deus salva todo mundo, deseja salvar, mas não salva, que Deus é esse que tem o poder, mas não faz? Está vendo? Eu acho que as indagações dessa teologia contrária são mais graves do que da expiação limitada, porque a expiação limitada diz assim: aquele que Deus escolhe e elege, impreterivelmente ele salva. É interessante que o termo que, na verdade, alguns teólogos gostam de usar, é expiação definida. Como o pastor disse, limitada, parece que limita o poder de Deus, mas não é isso. É porque, na verdade, ela foi definida, para os eleitos, né? E quando a gente olha
ordem da salvação, que esse é o termo, né, dos 5 pontos, porque muitas vezes as pessoas confundem calvinismo com 5 pontos do calvinismo. E, na verdade, os 5 pontos, ele está dentro de um guarda-chuva que a gente chama de soterologia, que é a doutrina da salvação. O calvinismo é muito mais do que os 5 pontos. Então, muitas vezes você vê as pessoas acusando, porque existe pessoas que são, olha só, vou até abrir um parênteses aqui, né, porque essa é uma dúvida que tem muito. São calvinistas, mas não são reformados. Entendem? Tem pessoas que são adeptas só aos 5 pontos do calvinismo, mas não ao todo da reforma, ou, como nós gostamos de chamar, da teologia da aliança, que nós, reformados, presbiterianos, adotamos. Por exemplo, você deve conhecer pastores que são batistas e dizem ser calvinistas, corretos. Eles adotam a doutrina da salvação calvinista. E aí, quando a gente olha os 5 pontos do calvinismo, é como o pastor falou, todos eles estão interligados. Na depravação total, você entende que você, pelo seu esforço, não consegue chegar a Deus. A gente está morto nos nossos delitos e pecados. Morto não tem vida. Morto é um zumbi ambulante, é um cadáver. Esse era o nosso estado. Então, o que Deus faz? Deus nos elege antes da fundação do mundo sem qualquer mérito nosso. Então, não tem uma fé que Deus previu que nós iríamos ter nele, que aí é um outro lado de outra teologia que crê dessa forma. Deus não, Deus nos elegeu antes. E se a gente crê que Deus nos elegeu, Ele vai agora fazer com que Cristo compre esses eleitos. E como que redime, né, que é a palavra redenção, como que Ele faz isso? Através do sacrifício, que aí é a expiação. Expiação nada mais é do que o sacrifício de Cristo por aqueles que Deus elegeu na eternidade. Então, olha como que está interligado. Nós estávamos mortos, Deus nos elegeu antes da fundação do mundo, agora Cristo vem para nos comprar. Depois que Cristo nos compra, há uma graça irresistível, ou seja, um chamado. Graça irresistível é um chamado de Deus. Deus nos chama em um momento da nossa vida, que Ele sabe qual é esse momento. E quando Ele nos chama, nós não conseguimos resistir. Nós não conseguimos falar não para Deus, porque é um chamado irresistível. E a partir do momento que nós somos atraídos, o Espírito Santo nos ajuda nessa perseverança até o fim. Então, repare que tudo está interligado, né? Ainda que existam, não sei se vocês já ouviram, os calvinistas de 4 pontos, porque anulam a expiação definida. Entendem que não, Cristo morreu por todos. Mas é como o pastor falou, se nós formos por essa linha teológica de que Cristo morreu por todos, nós vamos ter um grande problema, que foi um dos problemas que eu, quando conheci a teologia reformada, me deparei. Porque aí nós colocamos na mão do homem a decisão dele ser salvo ou não. Então é você que aceita Cristo. E aí a gente pega e coloca como se a cruz de Cristo abrisse uma possibilidade de salvação, e não que ela fosse eficaz para a salvação. Então, acho que é isso, né, pastores? Que aula. Que aula. Essa próxima pergunta aqui é muito bonita, é algo que eu, volta e meia, medito em cima disso aqui. Eu acredito que todo mundo aqui ou trabalha ou tem uma atividade que ama fazer. Ou você trabalha com algo que você ama ou tem alguma coisa que você gosta muito de fazer, né? Eu, por exemplo, agora há pouco estava tocando baixo, é uma atividade que eu amo fazer, faço isso com muita alegria, né? E essa pergunta tem a ver com isso. Olha que legal isso aqui. Quando subirmos aos céus, a Bíblia descreve que vamos continuar trabalhando. Se vamos trabalhar no paraíso, vão ser trabalhos unicamente manuais ou vão se assemelhar à versatilidade de empregos dessa terra, seja artístico ou algo mais abstrato? Posso? Vou citar o meu teólogo preferido, Antônio Huckman. Antônio Huckman tem uma visão sobre o presente apontando para o futuro, que acho que ajuda a gente a entender um pouco disso. Ao mesmo tempo que a gente vai entender, a gente vai compreender que não dá para tratar dos detalhes. Então, basicamente, o que ele diz?
que quando nós olhamos para a dinâmica de redenção, aquilo que Cristo fez, está fazendo, aquilo que Deus fez, está fazendo, isso aponta para o futuro. Então é algo que começa no presente e aponta para o futuro. E aí nós olhamos para o céu, para aquilo que a Bíblia tem reservado para nós no futuro, e começamos a especular algumas coisas. E aí é um problema. Aquilo que está descrito nas Escrituras, ok, é com a gente. Aquilo que não está, a gente pode, não estou dizendo que não possa especular, mas fica mais difícil. Basicamente, qual é a visão dele? O que ele entende pelas Escrituras? Que a redenção não se limita ao coração humano, não se limita às vidas humanas, ela se estende por toda a criação de Deus. Então, Deus está redimindo toda a sua criação. Então, ele entende que, quando a Bíblia fala de novos céus e nova terra, muito mais do que um lugar inédito, é a ideia de um lugar restaurado. Então, a ideia, inclusive, da Bíblia é a nova Jerusalém que desce do céu. Então, dá a impressão de que a coisa tem a ver com o que acontece hoje em dia. Então, basicamente, o que ele diz? Que todo o trabalho que é feito hoje, de alguma forma, ele contribui para o trabalho divino de restaurar todas as coisas. Então, quando você trabalha hoje, você não só está cumprindo com uma vocação, uma determinação de Deus para você, não apenas está trabalhando para ter o seu sustento, mas você está participando daquilo que Deus está fazendo para restaurar o mundo. É basicamente essa a ideia dele. A dimensão disso, os detalhes disso, a gente tem que tomar cuidado para não ficar uma coisa difícil de compreender. Mas essa é a ideia. Então, quando você trabalha, você não apenas vai ter um salário no final do mês, mas você está produzindo algo para a eternidade. Inclusive o ímpio. Quando o ímpio trabalha, por causa da graça comum, ele está participando do que Deus está fazendo para redimir o mundo. É por isso que você vê avanço científico, vê tantas coisas boas que foram produzidas pelo ser humano ao longo dos séculos. E aí o que ele diz? Tudo isso, de alguma forma, vai culminar no momento em que Cristo vai voltar e restaurar plenamente todas as coisas. Então, nesse sentido, há alguma relação futura com aquilo que nós fazemos hoje. Só que a gente tem que tomar cuidado, porque, de repente, se você for entrar nos detalhes disso, deixa eu dar um exemplo. Eu hoje sou pastor. Qual vai ser a missão, o trabalho de um pastor depois que Jesus Cristo voltar? Vamos aposentar a eternidade aposentado, né? Então, mas nós vamos trabalhar. E eu entendo que não está tão distante do que nós fazemos hoje. Mas não dá para a gente entrar em todos os detalhes. Então, eu entendo que há alguma relação. Então, eu entendo que, por exemplo, a Bíblia fala que... eu termino aqui. A Bíblia fala que, nesse dia, o Cordeiro, com a igreja reunida, vai ouvir um louvor da sua igreja. E lá fala de povos, de toda tribo, língua e nação. Eu imagino esse louvor bem mais eclético do que a gente está acostumado. Gente vindo de tudo quanto é lugar, trazendo aquilo que traz da sua cultura e tudo mais. E nós vamos ter uma festa, uma celebração eterna. Me parece apontar para a ideia da presença da arte. Então eu entendo que a arte não foi algo que Deus criou exclusivamente por causa desse mundo nesse tempo. Deus nos criou, por exemplo, com a capacidade de admirar o belo. Então, tudo isso aponta para aquilo que a gente vai viver na eternidade. Não sei se ajudou ou se ficou mais difícil de entender. Só complementar que, às vezes, as pessoas têm uma ideia de que o trabalho é uma maldição. Na verdade, não é. Adão trabalhava antes da queda. Então, né, as pessoas, eu trabalho, quando o Adão pecou, Deus deu trabalho para Adão, agora você vai trabalhar. Não, pelo contrário, ele já trabalhava, né, já é um mandato de Deus na criação. Então, a gente entende que esse mandato continuará na eternidade, né, aí agora as formas aí é só questão especulativa, né, mas continuará, porque trabalho é uma bênção, não uma maldição. Então, na segunda-feira, quando você for trabalhar, dá glórias a Deus, porque é um mandato de Deus para a sua vida. Amém. Amém. Essa semana foi uma semana bastante desafiadora para mim, particularmente por questões subjetivas, mas também por questões objetivas. Por exemplo, se você acessou seu Instagram essa semana ou ligou o jornal, você deve ter visto aí pelo menos umas 2 situações de homicídio que ganharam uma repercussão muito grande na mídia, certo?
Vocês devem ter visto cenários de violência, embate político. É bem verdade que pessoas morrem todos os dias e nós devemos lamentar por isso. No entanto, esses casos específicos dessa semana ganharam uma repercussão muito grande porque tem a ver com discursos, e tem a ver com as liberdades, e tem a ver com a nossa fé. E essa próxima pergunta, ela tem uma grande relação com esse cenário. E é uma pergunta polêmica, é uma pergunta difícil, é uma pergunta que eu mesmo já tive opiniões bem diferentes a respeito sobre elas, e eu gostaria muito de ouvir a opinião dos nossos pastores. Um cristão pode ter arma de fogo para a defesa pessoal? Posso responder? Por favor. Claro que sim. A Bíblia não proíbe de forma nenhuma você se defender e você ter algo para suprimir ou pelo menos para reprimir o mal. O que você não pode, e que a Bíblia não dá base, é você ter uma arma de fogo para sair matando os outros, quem você achar que é feio, que você briga com ele. Mas você ter uma arma de fogo para se defender desse mal, né? Desse mal que existe nesse mundo, se houver a possibilidade de você ter uma arma de fogo legalmente registrada e dentro de determinados padrões, não há nada na Bíblia que impeça você se defender do mal. Estava pesquisando um nome aqui, é atribuída a ele nessa frase. Eu Oliver não tenho Cromwell. arma de fogo, viu, gente? Oliver Cromwell, ele foi uma figura importante na Inglaterra. Houve um momento em que ele teve um papel assim importante também na questão do protestantismo na Inglaterra. E aí uma frase é atribuída a ele, que é a seguinte frase: mantenha a sua Bíblia aberta e a pólvora seca. Então, ao longo de toda a história, isso nunca foi um problema, não só para a sociedade, mas especificamente para os cristãos. Há um entendimento de que a defesa pessoal não é um problema. Claro que, num país extremamente violento como o nosso, a gente precisa tomar muito cuidado na maneira como a gente fala sobre isso, na maneira como a gente defende isso, resguardando uma série de questões que têm impacto também. Eu também não tenho arma. E eu, particularmente, acho que eu não poderia ter, porque eu tenho algumas situações assim de ser um pouco mais explosivo. Então, eu já disse isso para a Ingrid, que para mim é uma bênção não ter arma. Então, mas eu entendo que a Bíblia nos dá base tranquilamente para isso. Inclusive, quando Jesus fala com seus discípulos que eles iam ser enviados ao mundo depois, logicamente, da sua ascensão, eles falam aos seus discípulos para levar a espada. Eu tenho vontade de ter, mas é muito caro, é muito trabalho. Você tem que fazer uma série de coisas, e tem que ter cofre em casa. Eu fiz o curso, só não tirei o CAC, né? Porque ficou muito caro na época, bem na época da transição de governo, e aí bloqueou e ficou muito caro. Mas deixa para lá. Vou pegar o gancho do Dani. Eu tenho duas coisas para dizer. Eu tenho vontade e tenho medo. Essa é a minha situação. E depois que casa, a vontade aumenta, tá? E não é por causa depois que tem filho. Para você proteger, porque quando você imagina o cenário da sua família entrando em risco, pessoal, é diferente. Como eu disse, minha opinião já mudou a respeito disso. Quando você tem algo assim que você quer defender a todo custo, mas enfim, né? Que Deus tenha misericórdia de nós e de tudo isso que a gente viu essa semana. E essa próxima pergunta, de certa forma, todos esses assuntos eles são interligados em algum nível, né? Esses assuntos estão interligados em algum nível. E a pergunta seguinte é: Deus possui algum crivo para determinar a qualidade de vida das pessoas? Exemplo, passar fome ou não. Por que eu acho que tem relação? Porque pessoas numa situação difícil tendem a ser mais violentas, salvo exceções. E aí? Crivo, no que sentido? Não entendi. Exatamente isso. Deus tem algum crivo para determinar a qualidade de vida de pessoas? Exemplo, Deus decide, se fulano vai passar fome, esse aqui não vai por causa disso, disso, daquilo. Esse aqui eu vou deixar ter abundância, esse aqui não. Não. A Bíblia, o pensamento, pelo menos bíblico, né, que a gente extrai de uma teologia, ela não é determinista. Nós
Nós cremos na palavra de Deus, mas nós não cremos numa fé determinista, que Deus determinou aquela coisa e aquela coisa inexoravelmente vai acontecer e não pode mudar. Eu penso que a pobreza, que a fome, que a miséria é, antes de tudo, o fruto do pecado do ser humano. A gente vê isso desde o Éden, né? Então, a gente não pode usar algo que é fruto do pecado humano e do desvio de conduta e caráter humanos e atribuir isso a Deus. Está certo que tem pessoas que sofrem mais do que as outras. Tem pessoas que nascem em regiões muito mais difíceis do que as outras e que estão sujeitas a uma penúria muito maior do que as outras. Mas isso não faz de Deus um determinista que fala assim, você vai vir nessa vida e vai sofrer o resto da sua vida passando fome. A gente não vê isso na Bíblia, a gente vê o contrário. São pessoas que ficam nessa situação, muitas vezes por causa de erros, equívocos e pecados pessoais. Agora, você passar fome, viver em penúria, não desmerece você como um cristão de forma nenhuma. Pelo contrário, a gente vê muitos dos apóstolos e dos servos de Deus no passado que passaram fome. Aliás, Paulo passou fome. Paulo sentiu necessidade de roupa. Paulo não tinha um lugar certo para morar. E nem por isso ele teve esse pensamento de que Deus queria que ele passasse fome, que era projeto de Deus ele passar fome. Mas ele fala sobre isso na carta, inclusive, aos Filipenses, né? Ele sofreu todo tipo de injúria, está lá em 2 Coríntios também, mas nunca viu isso como um determinismo, tipo, eu vim nesse mundo para sofrer. Isso, para mim, é um pensamento determinista que não condiz com a fé cristã. Ótimo. Posso só um acréscimo também? Eu acho que a questão acaba indo para, na minha visão, assim, para resumir, a dificuldade de compreender soberania divina e responsabilidade humana. Então, se isso acontece, é Deus que é responsável porque Ele é soberano, ou é o homem que é responsável pelas suas escolhas? Então, a gente entende que é difícil, muitas vezes, conciliar as duas coisas, mas as duas são reveladas nas Escrituras. Então, Deus é soberano. Então, se algo acontece dessa forma, há uma permissão divina. Agora, isso não torna Deus responsável. A responsabilidade é humana. Deus criou o mundo, eu resumiria dizendo isso. Deus criou esse mundo com todos os recursos necessários para que todos os seres humanos vivam bem. Eu resumiria dessa forma. O que nós temos nas dificuldades que são geradas é fruto da responsabilidade humana desde a queda e que ainda nos afeta hoje, com uma série de questões sociais. Então, eu não consigo colocar essa responsabilidade em Deus. Ainda que Deus, como um Deus soberano, Ele tem o poder de mudar? Tem o poder de mudar. Por que Ele não muda? Por que Ele permite? Aí já é uma outra questão. Daria para a gente ficar a noite inteira falando só sobre isso. Muito bom. Quem aqui já teve a experiência, assim, conseguiu perceber que uma oração sua foi respondida? Eu já tive. Mas acho que a grande parte da nossa experiência, muitas vezes, é de achar que nossas orações não são respondidas, né? Uhum. Eu estava lembrando aqui de Filipenses 4, né? Essa semana, uns dias atrás, Emanuel e eu meditamos em cima desse salmo, desse texto de Filipenses 4, né? Que fala a respeito da oração, de colocar tudo diante do Senhor, e em cima disso fizemos várias orações. E a pergunta é sobre isso. Diz o seguinte: se nós não podemos mudar a vontade de Deus e Ele é soberano, qual que é o papel real da oração? Essa pergunta, irmãos, é uma pergunta clássica. Tem muitos livros escritos sobre isso já, né? Eu acho que a resposta o pastor Dalmo já deu. A oração está dentro do escopo da responsabilidade humana, mas não está também livre da soberania de Deus. Tem uma coisa que difícil da gente amalgamar as duas, mas as duas estão presentes na Bíblia. Deus é soberano e faz tudo acontecer, mas a oração é poderosa para que a vontade de Deus seja feita. Está entendendo? Responsabilidade do homem e soberania de Deus. Então, nós devemos orar por uma série de questões. Primeiro, porque é uma ordem bíblica. Jesus mesmo disse isso para os seus discípulos e ensinou, inclusive, uma oração para os seus discípulos.
Pastor, a oração muda a vontade de Deus? Não, a oração não muda a vontade de Deus. A oração traz a vontade de Deus ao coração do orante. E mais ainda, a oração nos adapta à vontade de Deus. Porque você sabe que toda oração, de certa feita, é respondida. Toda ela. Ou você ora e Deus ainda não, ou você ora e resolveu, ou você ora e ele diz não. Então, na realidade, o espírito da oração não pode ser o que essas igrejas e muitas igrejas dessa linha mais neopentecostal determinam. A nossa oração não é para determinar. A nossa oração é para trazer a vontade de Deus à nossa vida. É só você orar e ver como Jesus orou no Getsêmani. Ali está as duas coisas. Ele ora para que seja feita a vontade de Deus, mas ele também ora para que Deus passasse o cálice dele. É lícito eu pedir algo em oração? Perfeitamente lícito. O que a gente não sabe é se aquilo que você vai pedir é da vontade de Deus. Então, peça. A oração é uma bênção grande. Jesus diz: pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pois todo aquele que pede, recebe. A oração é sempre respondida. E como diz o nosso mestre Hernandes, Jesus não diz assim, quer ver? Todo aquele que pede, recebe o que pede. Ele não diz isso. Ele diz que todo aquele que pede, recebe. E nem sempre recebe do jeito que você pede, mas recebe segundo a vontade de Deus. Pastor, eu posso orar por qualquer coisa? Você pode orar por qualquer coisa, desde que seja lícito. Agora, pode ficar tranquilo que Romanos 8 diz que o Espírito Santo nos assiste, porque nós não sabemos orar como convém. E ele intercede por nós da maneira correta na nossa oração. O que cabe a nós, então, é orar. Posso? Eu gosto de dar exemplo. Eu queria dar um exemplo, porque eu acho que, às vezes, pensando em outra coisa, facilita para a gente compreender aquilo que a gente está tentando entender. Eu costumo falar que, quando a gente toca na questão da oração, a gente precisa pensar no ordinário e no extraordinário. O que é o ordinário? O que é o comum? Qual é o meio comum de Deus agir? O meio comum de Deus agir é através da oração da sua igreja. O que é o extraordinário? É quando Deus faz algo mesmo que ninguém tenha orado. Deixa eu dar um exemplo. Para alguém se converter, você tem um amigo ou um familiar, você quer que ele conheça a Cristo, o que você precisa fazer? Pregar para ele. Pregar para ele. Abrir a sua Bíblia e pregar para ele. Depois orar. Deus pode salvar alguém sem que você pregue para ele? Pode. Eu conheço uma pessoa que foi salva dessa forma. Ele ganhou uma Bíblia, ninguém nunca disse para ele que ele era pecador, ele leu na Bíblia e entendeu que ele era pecador. Ninguém disse para ele que ele não podia se salvar, ele leu na Bíblia e entendeu que ele não podia se salvar. Ninguém disse para ele que Cristo era suficiente para a salvação, ele leu na Bíblia e ele dobrou o joelho e falou: Senhor Jesus Cristo, transforma a minha vida. Não teve um pregador, você entende o que eu estou querendo dizer? Alguém que foi esse instrumento para pregar. Mesmo assim, ele se converteu, foi um homem de Deus que foi meu avô. Ao falecer, tinha pregado o evangelho e sido um instrumento na conversão de muitas pessoas. Teve a palavra de Deus, mas não teve esse instrumento que Deus mesmo determinou na sua palavra, que é alguém que pregue. Como ouvirão se não há quem pregue? O ordinário de Deus é alguém falando: olha, você é um pecador, você precisa se arrepender, Jesus Cristo. Quer dizer, eu estou tratando daquilo que é o extraordinário. A gente agora vai então parar de pregar por causa disso? Não, porque isso é o extraordinário. Segundo, isso significa que todo mundo para quem eu pregar vai se converter? Também não. Mas o meio mais comum de Deus levar alguém à fé, qual é? Pregação do evangelho. A oração é a mesma coisa. O meio mais comum de Deus dizer sim é quando nós oramos. Isso não quer dizer que Deus diz sim sempre. E isso não quer dizer que Deus não possa dizer sim, mesmo que a gente não ore. Bom exemplo aí para ajudar a entender? Uma coisa também, pastor, que eu acho que incentiva você, meu querido jovem, a orar, é que a oração também é um meio pelo qual o próprio Deus instituiu para que a vontade dele seja feita. Então, quanto mais você ora,
maior a possibilidade da vontade dele ser feita na sua vida e na vida daqueles pelos quais você ora. Porque a oração é aquilo que a gente chama de meio de graça. Então, quem não ora, na minha opinião, pastor, deixa de participar do projeto de Deus na vida dele e na vida das pessoas que estão ao redor dele. Pela ordem, senhor presidente. Como vota? Na verdade, eu vou dar só um exemplo, que às vezes essa pergunta às vezes soa muito mais para o lado hipercalvinista, o lado extremo do calvinismo, que diz assim: se Deus sabe de todas as coisas, decretou todas as coisas, por que eu vou orar? Isso é um perigo, porque, como o pastor disse, nós oramos para entender a vontade de Deus e não para que Deus faça a nossa vontade. E um exemplo que eu vejo na Bíblia é o de Davi. Davi, quando pecou, o profeta disse que aquele filho que Batseba estava esperando iria morrer, certo? Vocês lembram dessa história? O que Davi faz? Ele rasga as vestes, ele ora, ele jejua, ele clama, ele pede, a criança nasce morta. O que ele faz logo em seguida? Toma um banho, veste uma roupa lá. Quando ele estava, até os empregados ali se assustam, falam: ué, mas enquanto a criança estava... Né, por quê? Ele estava orando, mesmo sabendo da ordem de Deus. Mas ele orou. Quem sabe, né? Claro que a gente não tem como mudar a vontade de Deus. O próprio Jesus orou nesse sentido, dizendo: Senhor, passa de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade. Todavia, faça a tua vontade. Então, essa é uma questão, a gente precisa orar. Sinal de que é um meio de graça, é onde nós temos relacionamento com o Senhor, e mais do que isso, nós entendemos a vontade de Deus, né? Amém. Vamos mudar um pouco o assunto? Uma profissão que surgiu nos últimos anos, e existe controvérsia, muitas vezes, se isso é uma profissão, é a chamada profissão do influencer, ou seja, a pessoa que, por meios variados, conquista a atenção de um determinado público e sua opinião passa a ser mais relevante do que uma opinião de uma pessoa menos conhecida. E a pergunta é a seguinte: qual que é a opinião dos senhores a respeito de pastor influencer? Posso responder? Olha, irmãos, essa questão do influencer nada mais é do que os meios de comunicação e a internet facilitar a pessoa opinar nas redes sociais e a sua opinião ganhar uma série de adeptos. Esse nome influencer, na realidade, sempre existiu na história da humanidade, daquela pessoa que sempre emite uma posição, um posicionamento, e as outras pessoas, às vezes, o seguem, por várias razões que eu não vou elencar aqui, porque gosta dele, porque o cabelo é bonito, porque ele é ruivinho, porque o cara é bacana, faz uns vídeos bacanas, isso é hoje. Então, só mudou o nome, né? Influência é uma coisa que ganhou notoriedade por causa das mídias sociais. O pastor, na verdade, ele é um influencer por natureza. O pastor já é um influencer. É esse o nome mesmo que chama? Influencer? Influencer. Se o pastor não for uma influencer, o pastor está no lugar errado, na minha opinião. Por quê? Porque o pastor é aquele homem que, de certa feita, precisa influenciar para o bem as suas ovelhas e a sociedade que ele vive. Nesse ponto, todo cristão deveria ser um influencer. Lógico, para influenciar as pessoas com princípios e valores que a gente entende são eternos e são verdadeiros. Essa gama de influência que tem aí, talvez é porque esteja faltando mais gente com influência cristã. Né? Agora, vamos tomar cuidado para você não cair nesse engodo de ficar seguindo pessoas e se esquecer de seguir Jesus Cristo e a palavra dele. A gente acolhe opiniões das pessoas, mas o meu conselho para vocês jovens é o seguinte: ouça, mas retenha o que é bom. Não vai seguindo alguém porque tem 5 milhões de seguidores, não, porque, na realidade, Jesus, quando morreu, só tinha 120. Tá bom? Não significa seguidor, número de seguidor, não significa que a pessoa está fazendo a coisa boa, certa ou correta. Pelo contrário,
Eu tenho minhas dúvidas com respeito a isso, mas nós precisamos, sim, de cada vez mais, né, meu pastor? Gente que influencia a sociedade, porque o que significa ser sal da terra e luz do mundo, se não é isso? Só uma parte também. Quando a gente olha para a história, o que a gente vai perceber? Que os grandes homens de Deus nunca perderam oportunidades, pelo contrário. Eles usaram os recursos disponíveis à época para que aqueles recursos fossem um instrumento para pregar o Evangelho. Vou dar um exemplo. Na época da Reforma, vem então a imprensa e a Bíblia começa a ser produzida e compartilhada. Então, quer dizer, o recurso tecnológico que chega à época é profundamente bem utilizado pelos reformadores. A rede social hoje é um recurso que nós temos muito válido e necessário. Hoje não dá mais para pensar na vida da gente desconectada dessa realidade. Só para vocês terem uma ideia, a gente pega a igreja de Mandaguaçu, que começou agora, em um mês nós alcançamos 30 mil visualizações, não. O alcance da nossa página foi com as postagens foi de 30 mil. Em um mês, uma igreja que está começando agora. Mas o que é um cuidado que eu acho que a gente precisa ter? Aí não é só sobre essa pergunta, é mais amplo. A gente tem tido a dificuldade de separar aquilo que é uma espécie de vida virtual daquilo que é a vida real. Nós influenciamos pessoas, o pastor influencia pessoas, e a rede social é um bom instrumento para isso. Mas o que a gente não pode ignorar é que o mais importante, o que vem primeiro, é o fato de que Deus nos chamou para isso aqui, para a gente caminhar com pessoas reais. E o que é um perigo que nós temos visto nos nossos dias? Pastores que são exclusivamente influências de rede social. Na minha opinião, eles não deveriam se apresentar como pastores. Não tem nenhum problema, fazem um trabalho maravilhoso, mas, na minha opinião, pastor tem a ver com isso aqui, com gente que caminha com gente. Então, até mesmo, eu sou um pastor conferencista. Eu tenho dificuldade, irmãos. Para mim, ele não é um pastor conferencista, ele é um conferencista. Agora, o pastor, ele cuida de uma comunidade, de um grupo de pessoas. Então, acho que esse é talvez um cuidado que a gente precisa ter nos nossos dias, na minha visão disso aí. Boa. Essa pergunta é engraçada, literalmente. Jesus contava piadas? Se tivesse uma piada boa de português, eu acho que ele ia contar. Irmãos, se ele contava piada, eu não sei, mas que ele contava uns casos bem engraçados e que chocava a audição dele, contava. Né? Jesus era muito criativo. Jesus usava de tudo que estava na cultura e as mãos das pessoas para poder comunicar as verdades do reino de Deus. Agora, piada é uma coisa muito moderna, né? Mas que Jesus usava todos os artifícios metafóricos, parabólicos, de comparações, para falar de coisas profundas, usando coisas fáceis de se entender, isso ele usava muito. Agora, piada... Pastor, eu gosto de pensar que Deus tem um senso de humor. Mas tem maravilhoso. Uma coisa é ter senso de humor, outra coisa é contar piada. Para mim, o caso da mula de Balaão, aquilo ali é outro nível. É outro nível. Mas Deus tem senso de humor mesmo. Tanto Deus tem senso de humor, que nós temos senso de humor, porque Deus tem senso de humor. Então, é óbvio, né? Essa pergunta ela é em partes delicada. Opa, fala, Lucas. Eu gostaria de fazer uma pergunta que não está tão no assunto onde vocês acabaram de falar. A gente vai pegar uma parte da Bíblia, onde Paulo ele vai olhar ali, ele está ali na cidade, ele vai olhar ali, tem vários deuses ali, e ali tem um Deus desconhecido. Ele vai pegar aquela parte da cultura ali e vai pregar o evangelho baseado naquilo ali. A minha pergunta é o seguinte: até onde a gente pode pregar o evangelho usando a cultura para que não vire sincretismo, misturar toda a cultura com o evangelho e perceber esse sincretismo que, por exemplo, na nossa vida, que está virando um sincretismo e a gente não está percebendo, para que a gente perceba antes de vir um problema maior. Essa é a minha pergunta. Muito boa. Há esse perigo, e eu vejo muito isso, por exemplo, na nossa cultura jovem hoje. Né? Eu vou pregar lá na boate porque Paulo usou, né? Há um perigo, né? nesse sentido.
Claro que Paulo, ele ali foi muito inteligente de usar algo que estava muito palpável, né? As pessoas se discutiam ali, tinha uma estátua de um Deus desconhecido, e ele chega e fala: ó, isso aqui, na verdade, não é desconhecido, esse é o Deus, né, criador de tudo, de todos. Mas eu entendo assim que a gente, pegando da sua pergunta, né, sincretismo, até quando a gente tem que olhar isso daí? Primeiro, a gente tem que observar se o que a gente está fazendo realmente é vou usar o termo evangelismo ou pregando com a motivação certa, né? Porque eu acho que às vezes muito disso que se cai no sincretismo ou em outras questões é muito mais por conta da motivação. Mas tem alguns movimentos que a gente vê que usa desses artifícios com essa nomenclatura de estamos ganhando povo, estamos evangelizando, estamos entrando, estamos indo em lugares, mas às vezes a motivação é diferente, né? É mais para ganhar adeptos, é mais para, de repente, ganhar seguidores. Então a gente tem que tomar. Eu olho assim, mais a motivação. O que está nos motivando? Claro que tem lugares que a gente tem que olhar onde a gente vai, como a gente vai, o que a gente vai falar. Não estou dizendo que, né, assim, que a gente não possa pregar, mas há uma forma, há um meio, há uma motivação, né? Não sei se seria isso. Legal. Contribui aí, meu pastor. A ideia da contextualização que tem a ver isso aí, né? Contextualizar o evangelho é um grande desafio. A gente trazer o evangelho de uma maneira que seja bem comunicada para as pessoas. Eu diria que a gente tem pelo menos 2 limites aí. O primeiro limite é a verdade. O que eu estou contextualizando é verdadeiro? Porque, às vezes, por exemplo, a fala de um filósofo, uma frase de um filósofo, pode ser verdadeira. Agostinho de Hipona dizia que toda verdade é verdade de Deus. O que isso significa? Se o que ele disse é verdadeiro, legal. Mas há um segundo limite, que tem a ver com isso que o Dani está dizendo. Qual é a minha motivação? É simplesmente validar o filósofo? Ou é pregar o evangelho? Paulo valida aquilo que é verdadeiro, mas ele não deixa para trás o mais importante. É pegar aquilo ali como um gancho para pregar o evangelho. Você tem um outro exemplo lá em Tito, né? Paulo vai citar uma frase e vai dizer assim: os cretenses, tem um filósofo de vocês que disse isso, isso e isso. É isso mesmo, ele tem razão. Mas Paulo não para aí. Ele diz, sabe por que ele tem razão? Porque o evangelho diz isso, isso e isso. Então, acho que é isso, viu, Lucas? A gente jamais pode abdicar daquilo que é o mais importante. O problema da igreja, talvez nos nossos dias, generalizando aqui, é que ela está tão preocupada em contextualizar que ela chega a abrir mão da Bíblia. Então, o espaço é contextualizado, a fala é contextualizada, tudo é tão contextualizado que você olha e fala assim: mas e a Bíblia? E o Evangelho? E você não encontra. E esse é que é o grande problema. Tem um livro, viu, Lucas, do Dr. Michael Horton, você que gosta de ler, ele se chama O Cristão e a Cultura. Eu aconselho você a ler esse livro, que ele vai te ajudar muito a entender essa dinâmica da cultura e a gente utilizar aspectos positivos da cultura para a gente linkar ou extrair a verdade de Deus por trás delas. O cristão e a cultura. Só complementando, vou dar um exemplo aqui, não vou falar nomes, mas não sei se vocês viram, ficou muito famoso, de uma igreja que fez com que todo mundo tatuasse lá o texto de Mateus 20 alguma coisa, eu não lembro agora o texto, que diz lá que Deus nos chamou para pregar alguma coisa nesse sentido. E aí foi lá, a igreja toda tatuou, fizeram um culto de tatuagem, dizendo que aquilo ia contribuir para avançar o evangelho. Olha só, então é um sincretismo isso daí, né? Então a gente esquecer-se da verdade, né? Que é o principal para nós. Ótimo. Próxima pergunta aqui é uma dúvida bem específica das mulheres. Opa! Tereza, vem cá responder. Não, mas de repente, peculiar, inclusive. Mas se a Bíblia fala, nós falamos, correto? Como as mulheres devem encarar seu próprio período menstrual? Eita! Como, Tereza? Eu não sei, não. É exatamente isso. Como as mulheres devem encarar seu próprio período menstrual? Se fosse eu, ia fazer a pergunta de outro jeito. Como é que os maridos devem encarar o período menstrual da esposa? Como é que é, Tereza, que as mulheres devem encarar? Vamos fazer uma convidada especial aqui. Eu não
Eu não entendi muito bem a pergunta, mas se está falando na questão do Velho Testamento, de ser um período de impuro, não é? de ter que se ausentar, ter que se... Não é. Né? Aquilo ali foi mais uma questão sanitária da época. Né? Então, muitas das leis eram impostas por questões sanitárias. TPM? Então a pergunta, Tereza, Será como que é lidar isso? com essa... Dar essa- descanso para os Hormônios. maridos, Essa não brigar com o disfunção, às vezes. marido. Chocolate. Ô, gente, é complexo. Muitas mulheres têm realmente distúrbios de humor por causa de hormônios, né? Mas cabe a nós, mulheres, uma coisa muito superior, que é o domínio próprio, né? O domínio próprio vem do Espírito Santo. Então, aquilo que nos enche é o domínio próprio, e não a TPM. Fala Deus. Então, muitas vezes, a gente justifica algumas coisas que a carne está pulsando para falar e fala, porque eu estou de TPM. Isso é pecado, irmãs, cuidado. Então, assim, o que vem a prevalecer é o domínio próprio. Se você não consegue porque explode demais, então se contenha, fica mais quieta. Não vai, não fala, tranca, põe um zíper. Mas é o domínio próprio. Obrigado, meu bem. Uma salva de palmas para a nossa participante especial. Obrigado, Tereza. Olha, e eu vi que a Marina pegou a câmera até virou, viu? Vai dar um corte bom. Agora, eu queria só dar uma palavra assim na fisiologia, né? O corpo humano é um complexo misterioso, né? Nós funcionamos com base em hormônios, em produtos químicos, em muitas coisas. E as mulheres têm muita diferença entre essa produção de hormônios e essa química corporal, e que tem tudo a ver com o humor, ou a tristeza, ou a ansiedade, ou a depressão. Então, nesse período, que eles chamaram o período da TPM, das mulheres, né, eliminarem os óvulos, porque na realidade é isso, né? Há uma disfunção hormonal grande. Então, isso pode, em algumas mulheres, afetar mais do que as outras. Afeta o quê? Pode afetar o humor, pode afetar o apetite, pode afetar vários aspectos, não somente fisiológicos, mas como emocionais. Pode afetar o sono, pode afetar várias coisas. Então, se você, moça, todo o seu período menstrual, você nota que tem um distúrbio muito grande, eu aconselho você a procurar a doutora Andréia. Vai lá, faz um exame, faz uma série de exames, vê o que está acontecendo com você, porque hoje existem medicações para as meninas que têm problemas com esse tipo de coisa. Ok? Deixa eu fazer uma parte também. Eu tenho 4 mulheres, então acho que eu tenho um pouquinho mais de autoridade para falar, ainda que só uma está nessa fase, mas eu já tenho me preparado para o futuro. E eu vou voltar naquela mesma resposta que nós demos à Natália, a questão dos agravantes e atenuantes. Vou dar um outro exemplo, diabetes. A pessoa que tem a glicose muito alta, isso afeta também o humor, pode afetar o comportamento. O que a gente precisa entender? Não justifica o pecado cometido, continua sendo pecado, continua sendo uma transgressão, mas é um atenuante. Então, vou dar o meu exemplo. Quando eu vejo que a Ingrid está nesse período, eu tenho muito mais paciência do que o resto do mês. Então, meu tratamento com ela, não vou dizer sempre, mas eu tento ter mais paciência do que tenho no restante do mês. Então, por quê? Porque eu entendo que há uma mudança, mas isso não justifica ela extrapolar aquilo que é correto. Então, se ela extrapolar, qual é o meu papel como marido, um bom marido? Dizer, opa, peraí, aí está demais, não é por aí. Então, eu entendo que há essa questão de ser considerado um agravante e um atenuante. E assim, com o relator, procure uma ajuda se você vê que tem um excesso de mudança no seu humor e em tudo mais relacionado a isso. Show. Essa daqui o pastor Luciano tem falado muito aqui nos cultos de domingo,
como a igreja deve se relacionar com outras igrejas e denominações? Isso aí é coisa. Isso aí é coisa. Irmãos, a gente tem que entender o seguinte: igreja como corpo de Cristo é um só. Né? O corpo de Cristo na face da terra é só um. As denominações são expressões desse corpo terreno. E que, infelizmente, hoje existe muita divisão, muita polarização, que, enfim, a gente fala muito sobre isso. Mas a gente não pode perder de vista, de forma nenhuma, a igreja como corpo de Cristo. O que muitas denominações, às vezes, insistem e parece que perdem-se, é que não tem uma boa eclesiologia, enfatiza demais a igreja local e a denominação local e se esquece da igreja como corpo de Cristo, que é uma só. Então, nós temos que tomar muito cuidado, porque hoje a gente vive um período muito sectário, muito individualista para tudo. E, logicamente, isso afeta a igreja. E, logicamente, isso divide e distancia os irmãos de outras linhas litúrgicas, doutrinárias, teológicas, enfim. Mas nós temos que entender que se elas professam a fé em Cristo, se Cristo é o Senhor e Salvador delas, assim como é o nosso, nós fazemos parte da mesma igreja. E nós não podemos e não devemos dividir o indivisível. As preferências não tem problema. O problema é quando a gente torna inimigo. Excelente. Outra aqui, que pode ser a dúvida de muitos mesmo. Manter a disciplina de ler a Bíblia todo dia é um desafio. Quero um conselho dos meus nobres pastores. Vai lá, Dani. Você deu um conselho, você que está agora no início. Tem que ler. Tem que ler a Bíblia. É um desafio. Né? Se a gente se pegar, não sei se você já fez isso, mas nas redes sociais, você consegue monitorar quanto tempo a gente passa nas redes sociais. Isso eu falo por mim, tá? Eu agora coloquei lá no meu Instagram um período que eu quero ver durante o dia, e quando atinge aquele período, ele apita para mim, mostrando que eu já atingi o período. Aí, se eu quiser passar descumprir a regra, aí fica a meu critério. Mas tem que ler, né? Não é fácil. É um desafio. É um desafio. A nossa carne vai militar sempre contra, né, ler a Bíblia. Eu não sei se vocês têm, mas por exemplo, um conselho. Compre uma Bíblia fácil, né, uma linguagem fácil. Eu, por exemplo, estou fazendo a minha leitura devocional naquela Bíblia 365, não sei se vocês já viram essa Bíblia, se não viram, eu deixo uma indicação aqui, na versão NVT. E ela pega um trecho do Antigo Testamento, um trecho do Salmo, Provérbio e um trecho do Novo Testamento. Então, você já faz um compilado ali. Às vezes, você vai... Agora sim, né? Vou fazer aqui um parênteses. Porque a gente que é jovem, né, vocês mais ainda, vocês que não tiveram Orkut, só tem o Instagram, mas a gente às vezes se pega muito pautado em influencers. Sabe aquela pessoa que acorda de manhã e fala, agora eu vou fazer o meu devocional, e vou colocar o meu chá, ligar a minha velinha cheirosa. Gente, aquilo não é realidade para todo mundo. Né? Eu estou falando isso porque às vezes vem uma cobrança. Um exemplo, vou abrir só um parênteses disso. Quando a Helena nasceu, a Jéssica acompanhava muito essas, né, influências das redes sociais. A gente teve um problema, o leite da Jéssica secou e ela só conseguiu amamentar 20 dias. Dali para frente veio a fórmula. E aí você pega as influencers falando, não, porque se você não amamentar com leite materno, você não vai ter uma afinidade com o seu filho. A Jéssica caiu numa paranoia de que ela não teria uma afinidade com a Helena, porque isso... Entende? Olha só como que isso é perigoso. Então, assim, tomem cuidado. Às vezes você está vendo ali, acompanhando gente, e é um dever.
Ler a Bíblia todo dia é um alimento para a nossa alma, mas vai ter dia que não é aquela, você vai levantar e vai abrir. A rotina depende de cada um, você sabe qual que é. Não tem, por exemplo, ou aquelas pessoas que falam, não, melhor horário é da manhã, melhor horário é à tarde, melhor horário é à noite, melhor horário é de madrugada, orar e ler a Bíblia porque não tem concorrência. Entende? O povo está dormindo. Já ouvi falar isso. Mas você tem que ter o seu, assim, saber qual que é a sua rotina, e dentro dessa rotina, claro, ter o tempo a sós com Deus, o seu momento de oração, o seu momento de solitude, o seu momento de devocional, de leitura com a Bíblia. Pequena parte. Primeira dica que eu daria, e aproveitando o gancho, fala muito boa do Dani. Primeira dica, tem a Bíblia sempre à mão. Então, se você tem na sua rotina como ter uma Bíblia de papel, legal. Se você não tem, coloque a Bíblia no seu celular, porque em qualquer lugar, em qualquer horário, você vai conseguir ler. Então, a primeira dica, tenha a Bíblia sempre à mão. Segunda dica, assim como o processo de santificação, a gente precisa olhar sempre para frente e nunca para trás. A gente só olha para trás para dizer, Senhor, perdoa por aquilo que ficou. Agora, se você, por causa de uma falha, fala assim, ixi, agora eu desisto, eu não dei conta. Não é isso que a Bíblia ensina. O processo de santificação é dizer, Senhor, me perdoa por ontem, mas hoje eu vou lutar de novo. E a devocional é a mesma coisa. Eu vou lutar de novo. Eu acordo e vou tentar agora de novo encaixar na minha rotina da melhor maneira possível para que eu tenha o mesmo dia e horário sempre disponível para isso. Terceira dica que eu te dou. Cuidado, tem a ver com isso que o Dani disse no final. Cuidado com aquilo que foi meio que imposto pela cultura ao longo de algum dos últimos anos. Ao longo da história, a igreja cristã sempre entendeu que o primeiro aspecto da vida devocional não é você tirar um tempo a sós com Deus por dia. Vou te chocar com isso hoje, provavelmente. O primeiro aspecto da vida devocional tem a ver com a igreja. Tem muita gente tendo meia hora por dia com a Bíblia, mas que não congrega. Biblicamente falando, a vida devocional começa na vida comunitária. Como resultado da vida comunitária, vem o particular com Deus. É aqui que a gente ouve a pregação da palavra de Deus, é desafiado, é ensinado, e isso vai redundar em uma prática piedosa ao longo do restante da semana. Então, se você já está falhando no primeiro, eu diria, priorize, corrigir o primeiro, porque o segundo vai vir na sequência. Ao longo dos anos, pelo menos é a minha percepção daquilo que tem sido a luta jovem. Muito jovem, por exemplo, vou falar da Betel, que frequentava o culto de sábado, mas não fazia parte da vida comunitária. Ele não participava da vida da igreja. Então ele tinha uma série de lutas, mas ele queria começar a vencer pelo meio e não pelo início. Então o início é vida comunitária. Participe dos cultos, ouça a palavra, e você vai perceber que isso vai se tornando um pouco mais fácil. Ótimo. Vamos para a saideira? Eu nunca vi uma pergunta como essa, por isso que a gente vai perguntar aqui agora. Só que quem escreveu, vou pedir licença, só para dar uma reorganizada na lógica dela, para ficar mais fácil de falar, beleza? Vai fazer mais sentido tanto para vocês que estão ouvindo a pergunta, quanto para responder. A palavra de Deus diz que nós devemos amar os nossos inimigos e também orar por aqueles que nos perseguem, certo? Tendo essa premissa em mente, devemos amar Satanás e os seus seguidores? Já que são nossos inimigos? É óbvio que não. Pelo contrário, né? Nós não temos nada com ele. Jesus, certa feita, foi acusado de expulsar demônio pelo nome de Beelzebu. Jesus disse assim, olha, ele não tem nada em mim, nem eu com ele. Em outras palavras. Agora, é claro, né, gente? Amar o inimigo ali, em primeiro lugar, é algo profundamente relacional. Não tem nada a ver com seres angelicais. Primeira coisa. E segunda coisa, nem o amor ao inimigo ali não tem nada a ver com sentimento. Tá bom? O cara entrou na minha casa, espancou minha esposa, né? Maculou meus bens, eu vou amá-los. Eu estou amando o ladrão. Não, a Bíblia não vai nessa direção. O amor ao inimigo está muito claro no texto. Né? É só você terminar de ler o texto, que você vai ver no próprio texto. Talvez o pastor Dalmo... Abra aqui para mim, meu pastor. Olha aí, Mateus capítulo 5, quando ele fala do amor ao inimigo. No próprio texto, Jesus fala o que significa amar o inimigo.
não é? Amar o inimigo significa você não amaldiçoá-lo e bendizê-lo. Amar o inimigo significa orar por aqueles que te perseguem. Então, o amor ao inimigo, não é isso, pastor? Quer ler aí? Mateus 5, 43. Leia, por favor. Ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Ó. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Pronto. Quer que continue? Não, tem alguma outra coisa? Isso. Para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons e vir chuva sobre justos e injustos. Pronto. A ideia aqui não é você amar o inimigo na questão de você amar no sentido que a gente entende da palavra hoje. Amar o inimigo significa não devolver ao inimigo o que ele perpetua contra você. Não amaldiçoá-lo, orar por ele, e outro texto ainda vai mais longe ainda. Provérbios diz isso, Paulo incorpora isso em Romanos 12, ele chega a dizer o seguinte: se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se o teu inimigo tiver sede, dá-lhe de beber. O que significa isso? Mais um colorário do que Jesus disse isso aí. Amar o inimigo significa não retribuir o mal com o mal, mas pagar o mal com o bem. Aí você ama o seu inimigo. Excelente, é isso? Fechou? Então, acho que nós vamos ter que agendar a segunda edição, terceira no caso, né? Isso aí, gente. Uma salva de palmas para os Reves, para o André. A sua pergunta que ainda não foi respondida, a gente vai colocar uma caixinha de perguntas no nosso Instagram. Aí você pode... As perguntas que estão aqui, claro, e vão ser respondidas durante a semana. Pode ser 2 perguntas por semana, mas até o fim do mês acho que a gente consegue responder, né, André? Consegue. Consegue. Agora, não teve nenhuma pergunta a nível pessoal, né? É verdade. Eu achei que ia ter. Ah, você quer uma? A nível Ah lá. pessoal. Uma saideira, hein? Tipo assim, qual que é a cor que o senhor gosta mais? Tem uma. Sei lá, comida. Essa aqui é até difícil de falar. Ah. Rev Luciano, o senhor é infralapsariano ou supralapsariano? Bom, primeiro tem que traduzir o que é isso, né? Eu vou deixar para esse menino aqui, porque ele está craque na teologia, que vai ser avaliado agora pelo presbitério. Dani, mas é simplesmente simples. Fala aquela coisa simples. O que é um e o que é outro? O infralapsarianismo, se eu não me engano, e o pastor me ajuda aqui também, mas é aquele que acredita que a queda, Deus decretou a queda. Calma aí. Quando Adão caiu no ato do infra. George, né? Exatamente. E o Posso ajudar? supralapsarianismo é aquele que o decreto veio antes na eternidade, Na né? verdade, a ideia é se Deus, ao criar o homem e saber que o homem iria cair, se Deus criou o homem para a queda, se foi esse o plano divino, ou se Deus criou apesar da queda. Isso. Então é basicamente isso. Supra antes, infra no Depois. ato do Éden, Ô, né? meu filho, explica aí para a galera aí. Supralapsarianismo vem de isso mesmo que o Rev Dalmo falou, sobre a queda, sobre os eleitos também. Se Deus decretou todos os eleitos antes do tempo eternidade. da eternidade, ou senão foi o infralapsarianismo que ele decretou depois, pós-queda, todos os eleitos, todas as coisas, que tem a ver com os decretos de Deus. Isso. O que você acha que é, meu filho? aí O que você é? Eu sou supra, que eu acredito que Deus decretou todas as coisas antes do tempo. Você sabe por quê, irmãos? O infra não é muito bom, ou seja, Deus decretou a partir da queda, porque dá um problema também teológico e dá um problema no caráter de Deus. Porque se o infralapsarianismo for verdadeiro, Deus parece que é um ser que ajeita aquilo que o homem faz de errado, entende? Deus parece que é um arrumador da casa bagunçada. E isso é um problema porque tem uma linha teológica hoje que veio como consequência disso, que é o teísmo aberto. Para quem estuda teologia, sabe que o teísmo aberto é exatamente isso, ou seja, aconteceu uma tragédia lá. Não, Deus não sabia disso, Deus não pôde fazer nada, mas agora Ele vai consertar. Aí parece que Deus é apenas um mecânico de carro velho
que quando dá defeito ele vai lá e conserta. Essa é a ideia do infra. O supra, eu acho que é mais bíblico. Por quê? Porque Pedro diz, e a palavra de Deus diz, e Paulo diz aos Efésios, que nós somos eleitos antes da fundação do mundo. Ou seja, tudo aquilo que a história se revelou já estava nos decretos eternos de Deus para acontecer. Pelo menos é o que eu acho que a Bíblia é mais coerente. Amém. Onisciência de Deus, né? Isso. É como se Deus não Não, soubesse. Por isso é que eu falo, aí fere um monte de atributos de Deus que eu não encontro na Bíblia dessa forma, né, irmãos? Amém. Rev, é isso aí. Eu também concordo com o senhor. Então eu sou supralapsariano, ou seja, eu acho que Deus, antes dele criar todas as coisas, tudo já estava previamente na mente de Deus. Exatamente. Prontinho. A queda não foi um descuido, Amém. mas estava dentro do plano de Deus. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês agora. Agora eu quero fazer a pergunta. É sentar aqui. Como Jesus poderia vir ao mundo se não houvesse queda? Ou vou mudar a pergunta. Jesus viria a esse mundo e seria a revelação final do Pai se não houvesse queda? Já pensou nisso? Cadê o meu teólogo de plantão ali, o Lucas? Cadê o Lucas? E aí, Lucas? E aí, Lucas, Já o que você pensou acha? nisso, Lucas? Quer responder essa? Peraí, vai. Não sei se eu entendi a pergunta, mas como eu acredito que Deus faz tudo as coisas conforme a vontade dele, eu acredito que essa possibilidade talvez ela não teria de acontecer, né? Aham. Porque feriria o propósito da Trindade, né? Que Deus é o arquiteto, Jesus veio para cumprir e o Espírito Santo veio para nos lembrar de tudo que Jesus veio para fazer na nossa vida. Eu acho que essa possibilidade feria essa participação na história da Trindade. Ok. Pensaram nisso? Ótima pergunta. Eu acho que esse argumento, irmãos, é um argumento que, na minha opinião, ele demole completamente o infralapsarianismo. Por quê? Porque se não houvesse a queda, não existiria o pecado no homem. Não que o homem não foi feito com a possibilidade de pecar, mas ele não tinha pecado efetivamente. Se o homem não tem pecado, ele não tem necessidade de um redentor. Se ele não tem necessidade do redentor, Jesus, então, não precisaria vir. E aí, irmãos, você imagina só o que seria desse mundo sem o nosso Redentor e sem a palavra de Deus revelada em Cristo, que é a expressão exata de Deus da revelação do homem. Então, a queda serve ao propósito de Deus até por trazer Jesus Cristo a esse mundo. Amém, amém. Rev, para a gente ir embora, qual série que o senhor gosta de assistir? Eu sou muito eclético. Eu gosto de Qual que o senhor está maratonando ultimamente? Nenhuma. Eu gosto de séries, quando eu gosto, eu assisto 2, 3 vezes. A minha esposa fica uma arara comigo. Mas eu sempre fui assim, tudo que eu gosto, eu repito, insisto e leio várias vezes. Eu não canso da coisa. Eu já assisti algumas séries bacanas, né? Eu gosto muito de série de ficção, eu gosto muito de série... Não gosto muito dessas assim policiais, aquilo me cansa, é muito enlatado. Eu não gosto muito, não. Eu assisti aquele Jack Reacher, achei maravilhoso, aquele sujeito que mete o braço em todo mundo. Ele é bom demais. Eu assisto isso, irmãos, eu assisto o que vocês assistem, né? É série que, às vezes, me engano, O Senhor dos Anéis, esse agora, que lançou aí, Os Anéis de Poder, que não está acabado, né? Eu assisti ele 2 vezes, né? Então é assim, eu gosto de meio de fantasia, aquela coisa meio mística, assim, eu gosto. Me faz dar umas viajadas. Assim. Gente. Meus pastores, de novo, obrigado. Deus abençoe. Salva de palmas, gente, galera.